A Operação Lava Jato dominou o noticiário político brasileiro nos últimos 5 anos. Diariamente, a Rede Globo e os demais meios de comunicação reportavam casos de corrupção em relação à Petrobras e às suas subsidiárias. Empreiteiros foram presos, grandes empresários como Marcelo Odebrecht, políticos foram presos, entre eles o ex-presidente Lula, que deixou o governo com índice de popularidade altíssimo. Outros políticos do PMDB, como o ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha, alguns políticos do PP. Então, a operação envolveu uma grande, como é que eu posso colocar, uma grande equipe de procuradores do juiz Sérgio Moro que investigavam casos de desvio de dinheiro em contratos da Petrobras. A imprensa, inclusive, ela atuou de uma forma decisiva na formação de uma opinião pública favorável às condenações da Lava Jato. O próprio juiz Sérgio Moro nunca escondeu que, na opinião dele, era importante ter a imprensa ao lado do juiz, da justiça, para ganhar legitimidade junto à população. O juiz Sérgio Moro, por exemplo, vazou conversas do ex-presidente Lula com a presidente Dilma quando ela exercia o poder, o que é ilegal segundo a Constituição brasileira. O juiz Sérgio Moro vazou conversas da ex-primeira-dama Marisa Letícia com seu filho uma conversa privada que nada tinha a ver com o processo. Então, ou seja, o objetivo aí foi jogar a opinião pública contra o ex-presidente Lula e a sua família. Então, o que o Moro está reclamando que está sofrendo agora, que o vazamento que ocorreu foi ilegal e tudo, ele agiu dessa forma durante os últimos 5 anos. Ele atuou entregando parte do material do processo para a imprensa. E nós temos que saber separar. A justiça não pode entregar trechos de investigação, provas para a imprensa. A imprensa, tendo isso nas mãos, elas não têm obrigação de esconder, ela é obrigação pelo contrário, que ela revela. Quando o juiz Sérgio Moro divulgou o áudio entre o ex-presidente Lula e a presidente Dilma, ele alegou que a população deveria saber o que fazem os seus governantes. Então, a gente vê que Moro sai do anonimato. Há 5, 6 anos atrás era uma pessoa que ninguém conhecia, um juiz de primeira instância. Não estou menosprezando os juízes de primeira instância, mas são juízes que têm uma ação mais limitada e de repente ele ganha uma popularidade fenomenal. Ele chega a ser cogitado por muitos para ser presidente da República. Ele é considerado, ou pelo menos era até recentemente, com uma popularidade maior do que a do próprio presidente Jair Bolsonaro. Então, é uma pessoa que ganhou um poder muito grande. Não dá para negar que a Lava Jato se transformou num projeto de poder. Isso eu não estou aqui aproveitando, surfando na onda, aproveitando do momento, porque é uma afirmação que eu já faço, que é coerente com aquilo que eu já coloco há pelo menos 2 anos. Quem me conhece sabe disso, quem acompanha os vídeos aqui no canal já há mais tempo sabe disso. A Lava Jato desempenhou um papel de perseguição política a Lula e ao PT. Eu não estou dizendo aqui que Lula é inocente, mas não me cabe julgar isso. O que cabe a quem cabe fazer isso é o juiz. E o juiz deveria julgar as provas. Se a procuradoria, os acusadores não foram competentes para juntar provas suficientes que condenem o ex-presidente Lula ou qualquer outro envolvido na Lava Jato, os processos devem ser anulados. Porque na Constituição brasileira todos são inocentes até que se prove o contrário, se há presunção de inocência. O que Moro fazia? Soltava uma prisão preventiva, colocava a pessoa em cárcere, forçava a fazer uma delação. Há casos de pessoas que relataram de delações que foram combinadas, algumas seriam aceitas, outras não. Enfim, foi tudo montado uma grande farsa em torno desse processo. E aí isso aparece essa semana nas mãos de um dos jornalistas mais brilhantes do mundo e que tem tudo para mostrar os verdadeiros porões da justiça brasileira, a podridão que tem por trás da Operação Lava Jato. O Glenn Greenwald, o repórter um dos fundadores do Intercept, ele já ganhou o maior prêmio do jornalismo nos Estados Unidos e do mundo, o prêmio Pulitzer, por ter revelado sistemas de espionagem conduzidos pelas agências de segurança nos Estados Unidos durante o governo Obama.
ele tem uma vantagem em relação à imprensa tradicional, que ele vive exclusivamente do seu site. Tem alguns patrocinadores, tem publicidade, tudo, mas ele não tem vínculo com grandes meios de comunicação. Então, ele tem um bom trânsito na imprensa mundial, ele é extremamente respeitado, o assunto foi comentado no mundo todo e ele tem credibilidade e tem uma certa condição de independência financeira, independência midiática, coisa que os grandes meios de comunicação no Brasil não têm. Aliás, parte da população brasileira está se sentindo enganada. Não foram poucos os que falaram que estavam vendo que o Brasil estava tomando um rumo diferente, que havia jovens juízes, procuradores como Moro, Dallagnol, fazendo as coisas do jeito que deveriam ter sido feitas há muito tempo. Várias pessoas diziam que acreditaram que o Moro era bem intencionado, que ele queria realmente fazer um trabalho de moralização do Brasil, de limpeza da política, enfim. A população foi, nas palavras do sociólogo Gessé de Souza, foi imbecilizada pelos meios de comunicação, porque ela criou uma narrativa que pode ter sido com um pano de verdade, uma linha ali, mas que foram sendo acrescentados elementos. E isso é muito fácil de a população se sentir enganada, porque a gente está cansado, se a gente for analisar, de casos de corrupção mesmo. Então é um assunto que move a sociedade brasileira. Grande parte das pessoas acredita ser esse o maior problema do país. Acreditam que os problemas sociais são resultado da corrupção e não o contrário. Né? Se a gente analisar que os países que têm menos corrupção é porque eles são mais desenvolvidos ou são mais desenvolvidos porque têm menos corrupção? Então, é colocado como grande problema do país. Isso mexe com a opinião pública. Em diversos outros momentos da história, o tema da corrupção foi colocado como o problema principal do país, o atraso do nosso país. Então, isso tem um apelo popular. Além disso, havia um sentimento muito forte de antipetismo, que ainda é forte na sociedade, mas que ele está diminuindo. Então, era a chance ideal de se vingar daqueles que mudaram minimamente a estrutura do país. Eu sou crítico ao PT, nunca escondi isso também, não sou um fã do presidente Lula, acho que ele cometeu alguns erros, cometeu alguns acertos, então a gente tem que saber fazer análise, assim como outros governantes que já passaram pela história do país, mas que ele passou a ser demonizado de uma forma que foi extremamente desproporcional. Lula e sua família se tornaram os maiores inimigos do país e muitas pessoas passaram a odiá-lo sem analisar. Ódio e paixão são sentimentos, não são razão. Não, então, e política deve ser feita a partir de razão, é análise. Então, as revelações do site Intercept do Greenhalgh são uma prova de que a imprensa brasileira também está apodrecida, assim como as instituições. O Congresso está apodrecido, o Judiciário brasileiro está apodrecido, a Presidência da República está apodrecida, houve interferência na eleição e o mais interessante é que isso é uma ponta do iceberg. Nós teremos nos próximos dias, nas próximas semanas, muito material. O Glynn, ele afirmou que divulgou apenas 1% do material que ele tem nas suas mãos, serão 1.700 páginas de Word. Então dá para a gente ter uma dimensão do nível de documento que está nas mãos dele e o que o governo Bolsonaro tem feito e o próprio Moro e a imprensa de modo geral. Primeiro tem tentado tratar as revelações do Glynn como ilegais, como se a própria imprensa brasileira não tivesse vazado várias informações quando lhe eram convenientes. O próprio Moro fez isso. Segunda coisa, os grupos bolsonaristas mais radicais tentam desqualificar o Glynn, dizendo é homossexual, é agente de estrangeiro, ele é um terrorista no Reino Unido, ele é militante do PSOL, apesar de, pelo fato de ele ser casado com um deputado do PSOL, enfim. Mas nem Moro nem Dallagnol desmentiram o teor das conversas, que eu acho que isso é o mais importante. E isso é tipo de quem não tem argumento. Quando você não tem argumento, você ataca a pessoa. Quando você tem argumento, você debate com a pessoa, você contrapõe a pessoa, você leva as discussões no nível da razão, tentando convencê-la. Convencimento é diferente de vencimento.
Convencimento, você vai argumentar e a partir da sua palavra você vai mostrar que aquela pessoa está enganada. Então, o que está acontecendo é um linchamento virtual. Há grupos pedindo a deportação do Greenhalgh, mas isso não importa, porque hoje nós vivemos num mundo tecnológico, num mundo conectado, e ele já enviou o material para outros jornalistas de sua confiança para fora do país, e até porque a segurança dele deve ser reforçada, ele deve pensar nisso, porque está mexendo com estruturas muito grandes do poder brasileiro, mas a gente pode ter certeza que esse material ele vai aparecer ao longo dos próximos dias e a gente vai ver o desmoronamento total da narrativa criada no país nos últimos 5 anos. Estou dizendo que o PT foi o melhor partido que esteve no poder brasileiro? Não. Estou dizendo que Eduardo Cunha não é corrupto? Não. Eduardo Cunha, bancos suíços enviaram extratos bancários com a foto dele de movimentação ilegal. Mas a Operação Lava Jato, ela fraudou diversos atos, fraudou processos, partiu de um princípio parcial, o juiz foi parcial no julgamento dos atos, e isso, infelizmente, vai ter que levar a uma revisão total de tudo que foi feito. Algumas pessoas serão soltas injustamente, outras estão presas injustamente. Então, nós estamos numa situação grave no momento do país, mas que eu vejo como muito importante, porque muita coisa que a gente tem falado aqui, outros têm falado, estão sendo, às vezes, muitas pessoas assistem meus vídeos ou veem minhas opiniões nas redes sociais, aí ficam me chamando de petista, falam que eu sou isso, que eu sou aquilo, me mandam para Cuba, me mandam para Venezuela, me mandam para a Coreia do Norte, mas estão pedindo ditadura aqui no Brasil. Mas as pessoas deveriam argumentar, apontem o que eu estou falando que está errado. Eu sou totalmente aberto às críticas. Essa questão da ideologia, isso é muito forte, porque o jornalismo ele é disfarçado de isenção. Quando você assiste o Jornal Nacional, o William Bonner, ele se coloca ali como uma pessoa que está acima dos interesses, como se a Rede Globo ela simplesmente reportasse aquilo que foi relatado. Ela escolhe aquilo que vai ser pautado. E aí você pode perceber no comportamento dela nesses dias. Essas reportagens elas estão sendo tratadas como casos menores, mas porque a própria imprensa brasileira está envolvida nesta trama. As próximas semanas serão muito interessantes, momento de muita reflexão, e eu acho que é uma oportunidade para todos que estão preocupados com os rumos do país comecem a pesquisar mais, ler mais antes de chegar a conclusões. Espero que você tenha gostado do vídeo. Eu vou estar acompanhando, tentando divulgar vídeos com mais frequência. Às vezes eu não lanço tanto porque eu trabalho muito, né? Então, quando sobra um tempinho que eu faço um vídeo. Outro ponto que às vezes eu vejo que alguns vídeos ele tem uma repercussão muito pequena. Então, às vezes a gente pensa fico pensando o que eu preciso melhorar para fazer um vídeo que tenha um alcance maior, que seja mais claro ou mais dinâmico para as pessoas, enfim. Mas eu só consigo fazer isso quando vocês dão um retorno. Então, agradeço para quem me acompanhou até aqui. Espero que tenham gostado do vídeo, compartilhem e até a próxima.